Olá, pessoas. Nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre a arte rupestre, né? A arte nas cavernas, a arte primitiva. Tá? Esse será o nosso assunto. Bom, nessas artes, no que chamamos de arte rupestre e arte primitiva, deixando claro que esse primitiva não tem nada a ver com, não é pejorativo, não tem nada a ver com isso. Esse primitiva é no sentido de arte inicial, ou, na verdade, os primeiros registros artísticos que nós temos do homem pré-histórico, né, do ser humano pré-histórico, no período que se vivia ainda nas cavernas. Então, esse pessoal registrou nas paredes das cavernas, em rochas, né, a rotina deles, coisas da rotina, da vida deles, do dia a dia deles. É como se você imaginasse hoje, com essa situação de pandemia que estamos, vamos imaginar que você tivesse que ficar efetivamente confinado em casa, efetivamente quarentenado, sem ir para a rua de jeito nenhum, e você tivesse um momento de loucura e saísse deixando registros, né? Vamos registrar tudo o que está acontecendo no momento, e aí vamos registrar aqui nas paredes da minha casa, nos muros da minha casa, o contexto atual. Aí você certamente teria um cenário de tentativa de reproduções do coronavírus, né? Daquela imagem cheia de espetinhos, de espinhozinhos, teria-se imagens de morte, de despedida, de tristeza, de sepultamento, né? Então, com isso, registraríamos esse momento. O que o homem das cavernas, né, o ser humano daquele momento pré-histórico fez foi basicamente isso. Ele registrou cenas do dia a dia. Então, nossos ancestrais, né, deixaram marcas nas rochas, nas pedras, nas cavernas, né, registrando coisas da rotina, como eu já disse. Então, são cenas de caçadas, aí tanto a cena da caçada propriamente dita, como das armas, né, pinturas com armas utilizadas ali naquele contexto para caçar, imagens, né, pinturas de bichos da época, né, alguns não chegaram para nós, e esse tipo de coisa. Então se registrou também cenas de guerras, né? Porque havia guerra entre as tribos, entre os povos, não é uma novidade, guerras na humanidade, e era isso que se registrava, tá? E como o homem das cavernas, o homem daquele período pré-histórico, registrou, bom, que ferramentas, né, que objetos ele usou. Bom, ele usava ossos. Esses ossos eles usavam tanto como pincel, né, para passar a tinta, esfregar a tinta na superfície, como usaram também como canudo, né, para soprar a tinta na superfície e gerar assim aquela imagem, a obra de arte propriamente dita. Então, eles não tinham clareza, que fique claro, eles não tinham clareza que estavam produzindo arte. Eles queriam apenas registrar ali as cenas, né, do convívio, do dia a dia deles. Tá? Então, a cor preta, por exemplo, era obtida com o próprio carvão, né, da queima de madeira, se obtinha a cor preta, e o vermelho se obtinha do sangue de animais. E aí se faziam misturas, né, de outros elementos, e se obtinha outras cores por outros meios também naturais. Tá? E é interessante também, muito interessante, observar a preocupação que eles tinham com luz. Eles tinham uma preocupação com a luz, ou seja, eles tinham clareza de que se batesse luz e água naquela pintura, com o tempo ela ia se destruir, se desfazer. Então, tinham que proteger da chuva, tinham que proteger do sol intenso. Em alguns lugares, os pesquisadores precisam chegar rastejando para conseguir acessar essas pinturas, né? Ou em cavernas, passando por brechas, né? Para conseguir chegar a elas, que elas foram feitas em locais que as protegesse da luz e da chuva. Nós temos também, nessas representações, temos representações humanas, tá? Além do que eu já disse, dos bichos, né, das armas, das guerras, da representação humana na guerra, nós temos também as representações humanas isoladas, né, alguém sozinho ou uma família, e mão, pé, né, aí é fácil também compreender, né, porque aquela coisa do
passar sangue ou qualquer coisa ou a tinta obtida por outros meios, né? Passar tinta na mão e colocar a mão na superfície, e ali ficava a marca, né? Então, o homem primitivo, ele já tinha essa preocupação de deixar registros. Ele não tinha clareza de que não estou aqui produzindo uma obra de arte, mas ele já tinha necessidade de deixar registros, né, para que as outras gerações mostrassem, olha, isso aqui eu fiz com meu pai, isso aqui foi meu pai que fez, foi minha mãe que fez. Então havia já essa preocupação. Claro que eles não tinham clareza de que essas pinturas, esses registros, fossem chegar tão longe, né, como chegaram até os nossos dias. A ideia era deixar registro para as gerações seguintes, para os filhos, os netos, né? Mas acabou que houve tanta preocupação com proteger do sol, do excesso de chuva e do material usado, que muito desse material, desses registros chegaram até nós. No Brasil, nós temos vários sítios arqueológicos, né, com pinturas rupestres, só que, como tudo no Brasil, né, gente, infelizmente, né, as coisas são deixadas para lá, não são valorizadas, não são levadas a sério. E eu não estou dizendo que no que diz respeito à preservação da memória seja um problema exclusivo desse governo. Esse governo atual é a desgraça total, é a destruição de todos os setores, como a gente está vendo. Mas a questão da memória, ela já vem de outros governos, né? Já é uma história antiga no Brasil. Então, por exemplo, o sítio arqueológico que tem no Parque da Serra da Capivara, no Piauí, é um dos mais ricos do Brasil em termos de material produzido, né, em termos de pinturas, mas é absolutamente abandonado. É um sítio arqueológico que está dentro do Parque Nacional, tá, da Serra da Capivara, mas nem por isso tem uma proteção, tem gente ali, alguém preocupado de fato em proteger. Então as pessoas têm acesso. Em várias obras dessas, em vários lugares desse, os caras foram lá e fizeram pichação. Então você tem pichação em cima, né, dessas marcas, né, desses registros de arte rupestre. Em outros pontos você tem sol e chuva, né, porque parte do lugar cedeu ou se mudou a configuração e o sol está batendo, a chuva está batendo e está destruindo também com o tempo. Tá? Os incêndios que acontecem lá. Então, assim, os pesquisadores, né, porque para fazer pesquisa nessa linha, você precisa de dinheiro, como qualquer pesquisa, né, precisa de dinheiro, de investimento, de recursos, né, porque a questão de ir ao local, tudo isso demanda uma série de coisas, né, de matéria-prima, de material físico mesmo e de investimento nessas pesquisas. E isso, infelizmente, não se tem, agora menos ainda do que se tinha, e fica, de fato, abandonado, o que é uma pena, porque são coisas deixadas pelos nossos ancestrais e que a nossa geração não foi capaz de cuidar, não foi capaz de preservar. Olha, sobreviveu a milênios, né, mas não sobrevive a governos brasileiros, em especial a esse atual, né? É muito triste isso. Sobre música e dança na pré-história, nós também temos registros, tá, de música, de dança na pré-história. O que não tinha na pré-história era a escrita. As línguas eram ágrafas. As pessoas falavam, obviamente. Né? Os seres humanos, primeiro nós falamos, né? Depois é que veio a escrita tentando acompanhar, reproduzir ou registrar a fala. Então, diante disso, o que o homem pré-histórico não tinha era a escrita, né? As línguas eram ágrafas. Então, a pré-história é exatamente o período antes da escrita, porque a gente não tem registros disso, já que não havia escrita, né? E muita coisa se perdeu. Então, porque as línguas eram ágrafas. Língua ágrafa é uma língua sem escrita. Ainda existem várias delas no mundo, tá? Ainda existem muitas línguas ágrafas no mundo de hoje. Então, como é que você passa de uma geração para outra a cultura, né, quando a língua é ágrafa? Você passa pela oralidade. Só que na oralidade tudo acaba se perdendo muito mais rápido, né? Porque aí se eu passo para o meu filho alguma coisa apenas pela oralidade e não a escrita, não a foto, não nada disso, ele vai esquecer parte do que eu passei para ele, e quando ele passar para outra geração já vai passar alterado. E aí vai se passando de uma geração para outra já com muitas alterações, né? Diferente de quando a gente tem escrita, de quando a gente tem registro. Quando se criou a fotografia vai ficar aí, né, os registros fotográficos para a posteridade.
Quando se criou a escrita, se resolveu um bocado de coisa. E claro, a partir da escrita, quem conta a história é sempre o vencedor, né? E o vencedor vai contar sempre do seu jeito. Quando os portugueses invadiram o Brasil em 1500, nós não temos um registro dos índios. Nós não temos um livro assim, a invasão portuguesa do ponto de vista dos índios. Nós não temos a escravidão do ponto de vista dos escravizados. Nós só temos a visão do português, né? E posteriormente do brasileiro branco. Porque quem conta a história é o vencedor. E é assim que funciona, na verdade, os registros históricos, né? Bom, mas voltando para a questão da música e da dança na pré-história, já havia, tivemos registros disso, né, de instrumentos musicais. Nós não temos, evidentemente, letras, né, porque se as línguas eram ágrafas, então nós não temos letra de música, nós não temos a gravação com as danças tribais, com as danças primitivas, né, não ficaram gravações, ficaram pinturas rupestres, e nessas pinturas a presença de instrumentos musicais, a presença de representação de dança, né, de festa, porque os seres humanos sempre comemoraram determinadas coisas e sempre lamentaram outras. Então a tristeza pela perda e a alegria pela conquista, isso sempre existiu na humanidade e isso foi registrado também nesse período, né? E a dança é algo de muito antigo, com representações diferentes em diferentes povos, em diferentes culturas, mas sempre presente na história da humanidade. É isso. Então a arte rupestre, ela é resumidamente, muito resumidamente mesmo, né, só para o vídeo ficar curtinho, essa representação, né, em cavernas, em rochas, que os nossos ancestrais deixaram do seu dia a dia para a posteridade e que a nossa geração não está conseguindo dar conta e muita coisa está sendo destruída agora, depois de sobreviver a tanta coisa, a tantas intempéries aí pelo tempo, pela vida. Um abraço, então, para quem for abraçável, beijo para quem for beijável. Até a próxima videoaula.